Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Nesta manhã, queremos trazer mais uma palavra bíblica, uma reflexão para nossa meditação. Eu me chamo José Silva, para quem ainda não assistiu meu vídeo que está chegando, e este meu canal se chama A Bíblia Sem Fermento. Já tem algum vídeo aí que eu explico o motivo de eu ter colocado este nome neste canal. O motivo é que o povo coloca muito fermento nas palavras da Bíblia, além do que já tem nela, porque os homens eles manipularam muito a Bíblia, mas dá para nós compreendermos que a Bíblia ela está correta na sua forma, mas os homens interpretam errado. Quero nesta manhã refletir mais uma vez um assunto aqui na palavra. Eu vejo, às vezes, mistura de entendimento e pessoas colocando esta palavra, aplicando ela para os nossos dias. E por isso, aplicando esta palavra para os nossos dias, em alguns pontos, Cristo ele fica por mentiroso e a própria Escritura também fica por mentirosa. Mas, observando a palavra, não é bem assim. É necessário que analise e veja para poder falar esta palavra, para não ser da forma como as pessoas falam e torna a Bíblia mentirosa. Muitas pessoas leem, mas não acreditam na Bíblia porque ela está dizendo, as pessoas também estão pregando, estão ensinando, e na realidade, o que acontece é totalmente diferente da Escritura. Por quê que é diferente? Vamos analisar aqui um pequeno trecho. Isaías capítulo 53, e versículo... Vamos ler do primeiro versículo e até o versículo 4. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Bom, aqui até o versículo 4, para nossa reflexão.
de meditação, aqui a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Agora pergunto eu, como o sistema ensina, o sistema religioso, ora, aqui a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então alguém pega a Bíblia e diz, está vendo? Jesus, quando veio, Ele levou todas as nossas enfermidades. Não há mais enfermidade hoje. Agora, e o que você vê, o que nós vemos é as pessoas doentes, pessoas morrendo de doenças. É doença de toda espécie em cima da terra. Ora, se a Bíblia Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e por que essas enfermidades ainda atingem o povo? É tanta doença, e alguns até eu já vi pessoas questionar por que Jesus levou as nossas enfermidades e por que existe doença na igreja? Por que tanto crente adoece, morre de doença, vive nos leitos, nos hospitais? Por quê? A razão é clara. O motivo é este. Porque aqui esta expressão, esta palavra, não cabe a nós. A palavra que o profeta está falando não foi profetizada para nós. Não tinha nada a ver com nós hoje. Esta palavra tem a ver com o povo judeu. O profeta se inclui nesse assunto. Ele diz nós. Ele também está incluído. É o povo de Israel, o seu povo. E lá em Mateus, diz a palavra que ele, no capítulo 4 de Mateus, quando o Cristo chega ali, na casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro. E lá nós observa que a palavra lá no capítulo 4 de Mateus, nós observamos que é o cumprimento deste assunto. Quatro de Mateus. Quando Cristo chega e ele chega ali e cura a sogra de Pedro. Um momentinho aqui. Amém. Houve um interrompimentozinho, mas vamos voltar. Aqui no capítulo 8, eu falei 4, foi por isso que eu interrompi, que eu confundi o versículo. Capítulo 8 de Mateus, versículo 14 em diante diz: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocando-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu.
Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Aqui está a palavra de Deus. Exatamente. Quando os homens leem essa palavra, eles torcem essa palavra e colocam para os dias atuais, para as pessoas hoje. Jesus levou todas as enfermidades, não há mais enfermidade. Aí a pessoa fica até confusa, diz como não há enfermidade, se o que nós vemos aí na Terra é doença de todo jeito nas pessoas morrendo, enfermidade, inúmeros tipos de enfermidades, e as pessoas pregam dizendo que Cristo tirou a enfermidade de nós todos. Não, porque a palavra não foi dirigida para nós. A palavra, o profeta profetizou para seu povo. Por onde ele passou, quem se aproximou dele, todos aqueles que vinham até ele, ele curava eles. As enfermidades eram curadas. Não é enfermidade da alma, como as pessoas alegam, não, que essa enfermidade era na alma, a alma estava as pessoas no pecado, então ele tirando o pecado, as enfermidades também. Claro que não era isso. Realmente aquelas pessoas estavam doentes. Sabemos que todos esses males de doença são causados por causa do pecado do homem. Mas alguém diz assim, mas ele não tirou o pecado do mundo? E como está a enfermidade aí desse jeito? Porque a expressão tirou o pecado do mundo não está englobalizado, como alguns admitem, que tirou o pecado de todo mundo. Quando fala ali, ele tirou o pecado, significa que tudo bem, para os gentios não havia lei. Então, se não há lei, não há acusador contra eles. Não há quem os acuse de pecado. Não quer dizer que esse povo viva santinho, sem cometer nenhuma atrocidade. Vive nas suas obras da carne, como alguns têm ensinado, praticando as obras mal da carne. E é exatamente por isso que eles têm enfermidade. Mas quando diz ali que ele tirou o pecado do mundo, se referia que ele tinha tirado a lei de entre o povo judeu. Tinha tirado a lei dentre eles. Tirando a lei de entre eles, fazendo a nova aliança, estabelecendo a nova aliança. Não havia lei que acusasse ele, como era antes da cruz. Mas depois da cruz, aquela lei foi abolida. O acusador que acusava eles dia e noite, que era a lei, foi abolida. E eles passaram a ser livres daquelas acusação da lei. Mas aquele povo ali, que foram santificados, perdoados, sim, aquele povo, realmente as enfermidades deles pararam de existir. Mas este mundo que nós vivemos, de forma nenhuma, a enfermidade foi tirada dele. As enfermidades permanecem. Por isso que é do jeito que é, tanto tipo de enfermidade. Pessoas morrendo, pessoas padecendo de todo tipo de doença, até mesmo nós que cremos na palavra, né?
que andamos pela palavra, somos atingidos por essas enfermidades. Somos atingidos. O problema é que nós que cremos na palavra, que andamos pela palavra do Eterno, temos esse privilégio, que vivemos em paz com Deus, em paz com todos, porque temos Deus morando em nossos corações, que é como a palavra do Cristo diz: se alguém crê em mim e guardar minhas palavras, se alguém me ama e guardar minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então Deus mora dentro de mim e dentro de você, que anda pela palavra, que acredita na palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus possa nos dar mais entendimento e que esse assunto chegue até você e tire algumas dúvidas dessas coisas, porque algumas pessoas podem não ter essa dúvida, mas algumas pessoas têm e sempre fica se questionando a esse respeito. Mas a palavra aqui está clara, que se não é porque foi um estudo rápido, mas se fôssemos fazer um estudo maior, íamos ver que realmente não tem nada a ver conosco esta palavra que o profeta Isaías falou, e o seu cumprimento aqui no Evangelho de Mateus, que foi para se cumprir aquilo que o profeta havia falado. Amém. Graça e paz para todos. Um abraço para todos meus queridos irmãos que nos acompanham, que nos assistem. A bênção de Deus seja sobre a vossa vida. Graça e paz. Amém.